Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os amigos que estão em casa recebendo agora esse culto, ou pelo canal das igrejas, ou pelo IIGD, ou pelas redes sociais, que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Alex de Lima, sou servo do Senhor Jesus e sou pastor da Igreja da Graça Regional, aqui da nossa sede regional, aqui em São José dos Campos. Esse povo que é um povo rico, abençoado, próspero e feliz, amém? E eles são felizes porque eles são um povo abençoado, o povo da palavra. E hoje, a mesma mensagem que eles vão receber aqui, você vai receber aí também, em nome de Jesus, tá bom? Eu peço que aí na sua casa, você receba esse culto com a mesma atenção, com a mesma reverência que eles vão receber, porque da mesma maneira que Deus vai falar com eles, Deus vai falar com você em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. E os irmãos aqui da igreja, estão animados, pessoal? Olha para o irmão e fala assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Tudo coopera, nada atrapalha a gente, amém, pessoal? Graças a Deus, Deus é bom. E hoje, irmãos, nós estamos fazendo aqui um propósito especial. Nós estamos falando sobre o milagre da transformação. Nós já estamos aqui há algumas semanas, e esse milagre que está lá em João no capítulo 2, vamos lá, João capítulo 2, algumas pessoas falam que ele foi o primeiro milagre que Jesus fez. Porque lá no versículo 11, João 2,11, está escrito: assim principiou Jesus os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A Bíblia diz que Jesus principiou assim os seus sinais. Alguns vão dizer que por causa disso, alguns por causa desse versículo, vão dizer que foi assim que Jesus começou os seus milagres, que esse foi o primeiro milagre que Jesus operou, amém? Outros vão dizer que foi assim que ele começou lá em Caná da Galileia. Bom, se ali foi o primeiro, ou se foi o primeiro em Caná da Galileia, o que importa é que a Bíblia diz que foi assim que Jesus começou. Então, eu creio que é assim que ele vai começar uma grande obra na vida de todos nós aqui, amém? E cada semana nós estamos avançando um pouquinho aqui na mensagem. O capítulo 2, ele vai dizer assim, começando no versículo 1, a Bíblia diz: e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aí o verso 3 diz: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Para um minuto e olhem para mim. Isso aqui foi o que nós vimos na última semana, na semana passada. Acabou o vinho, e Maria, a mãe de Jesus, que estava ali na festa, ela vai até o mestre, até o Senhor Jesus, e ela fala: eles não têm vinho. E eu estava falando com a igreja sobre a importância de você ser sincero, de você falar a verdade, de você ser uma pessoa humilde, e você procurar o Senhor e dizer para Ele: Senhor, isso aqui está errado na minha vida, eu preciso me consertar. Não viva de aparência, amém? Isso é tão sério que a Bíblia vai falar para nós lá no versículo 1, que esse milagre aconteceu no terceiro dia. Eu falei para a igreja, o terceiro dia significa 3 dias depois. Depois do quê? 3 dias depois que Jesus tinha conhecido um rapaz que depois se tornou discípulo dele, chamado Natanael. O Natanael era amigo de um outro discípulo. Esse vai, chama Natanael e fala: Natanael, nós encontramos o Messias, aquele de quem as Escrituras falam. Ele é Jesus de Nazaré. E o Natanael tinha um preconceito com o povo de Nazaré. Ele fala: mas lá de Nazaré dá para vir alguma coisa boa? E quando ele se aproxima de Jesus, o Senhor olha para ele e diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E o Natanael diz: mas da onde o Senhor me conhece? E Jesus fala: antes que fossem te chamar, eu vi você debaixo da figueira. E o Natanael sabia que debaixo da figueira, quando ele estava lá orando, falando com Deus, ninguém tinha visto ele. Então ele olha para Jesus e fala: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, porque só Deus me viu ali, amém? Jesus vê você debaixo da figueira, Ele vê você quando ninguém vê, Ele sabe a verdade. Então nunca esconda de Jesus a verdade, vá a Ele, fale toda a verdade, seja sincero, amém? É pela verdade que a Bíblia diz que o nosso pecado é purificado, é perdoado. Quando você é sincero, você vai diante de Deus e fala toda a verdade, você abre o caminho para que o milagre comece a acontecer na sua vida, diga glória a Deus. Agora, se prepare, irmão, porque no momento que você vai a Jesus e você fala a verdade,
você está dando a ele a liberdade para que ele também fale a verdade que você precisa ouvir, amém? Porque a verdade é a palavra de Deus. João 17:17 está escrito, Jesus está fazendo uma oração. E nessa oração, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Inclusive, a coisa mais essencial sobre a palavra de Deus é que ela é a verdade. Amém? Deus sempre vai falar a verdade. E a verdade, irmão, nem sempre é algo agradável de se ouvir, mas sempre é algo necessário. Talvez aquilo que Deus fala com você é um pouco duro, é um puxão de orelha. Mas se Ele está falando aquilo é porque Ele sabe que você precisa. Maria procura Jesus e ela diz, eles não têm vinho. E a resposta de Jesus para ela nos soa um pouco duro nos ouvidos. Jesus olha para ela e fala no versículo 4, capítulo 2, versículo 4. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Se quando Jesus falar com você, irmão, aquela palavra for dura, for até um pouco pesada nos seus ouvidos, não fica triste não. Mesmo aquela palavra dura é uma palavra de vida eterna. Amém? Em João capítulo 6, não precisa abrir não, só estou citando. O Senhor Jesus, ele fez um milagre muito lindo. A Bíblia diz que tinha uma multidão, procurou ele, eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. O missionário R.R. Soares fala que se para cada homem tinha uma mulher, então já seriam 10.000. Mas a Bíblia ainda fala das crianças. Imagina aquela criançada, né, irmão? Antigamente o povo não evitava filho, quantos mais viessem, melhor. Você pode acreditar que tinha ali tranquilamente umas 20.000 pessoas. E o Senhor Jesus pegou 5 pães, 2 peixes, abençoou e alimentou toda aquela multidão. Depois que todo mundo já tinha comido e se saciado, ele mandou que guardassem os pedaços, sobraram 12 cestos cheios. O povo ficou tão impressionado com o milagre que queriam coroar Jesus como rei. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus se retirou. E no outro dia, antes que o povo visse, antes que a multidão visse, e Jesus fala, vocês na verdade me procuraram, não porque vocês querem ver os sinais de Deus, mas porque vocês comeram o pão e se fartaram. Em outras palavras, Jesus diz, vocês só querem encher a barriga. Eu peguei 5 pães e multipliquei, e a multidão comeu, e agora vocês acham que eu vou ficar enchendo a barriga de vocês toda vez. Mais ou menos isso. Amém? E aquele povo começa a falar com Jesus, e Jesus... E na verdade o que estava muito claro ali é que o povo queria comer pão. Amém? Jesus está falando com eles, vocês têm que comer o pão do céu. Aí ele fala, vocês sabem o que vocês têm que comer? A minha carne e o meu sangue. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não vai ter a vida eterna. Quando Jesus fala isso, aquele povo escuta aquela palavra e eles não gostam não. Lá no versículo de número 60, João 6,60, eu vou pedir só para eles colocarem ali, está escrito assim, ó, João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Quando Jesus disse, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue, a Bíblia fala, meus irmãos, que aquele povo ouviu e falou, puxa, mas a gente não é obrigado a ouvir isso? Que palavra dura, que discurso pesado, esse grosso aí, quem ele acha que é para falar com a gente desse jeito? Amém? Quando Jesus fala isso, quando aquele povo fala isso, quem ele acha que é para falar com a gente desse jeito? Jesus responde para eles no versículo 61, ó, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? Jesus olhou e falou, vocês acham que eu estou sendo duro? Vocês não estão gostando do que eu estou falando? Aí ele fala, versículo 62, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. Jesus está dizendo assim, ó, essas palavras que eu estou falando e que vocês não estão gostando de ouvir, essas palavras são as palavras que têm o Espírito, que têm a vida. É a palavra que vai levar vocês para o céu, que vai abençoar vocês, amém? Mesmo assim aquele povo não gostou, irmão. O versículo 66, pulando para o 66, diz assim, ó,
desde então, muitos dos seus discípulos fizeram o que, igreja? Tornaram para trás e já não andavam com ele. Muita gente foi embora. Quando Jesus deu aquela palavra dura, a gente não é obrigado a ouvir isso não, e saiu. Amém? Aconteceu com Jesus, irmão, e até hoje acontece. Pessoas que vêm e quando recebem a verdade de Deus, quando ouvem aquilo que às vezes toca, como a gente fala, na ferida, aquela palavra mais dura, tem gente que não gosta e vai embora. Quando aquelas pessoas foram embora, o Senhor Jesus se voltou para os 12 e ele perguntou se eles queriam ir também, 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Jesus olha para eles e fala, mais alguém quer ir embora? Vocês querem ir embora também? Vocês estão vendo eles irem? Vocês também vão? Quando Jesus pergunta se eles estão indo embora, a resposta de Pedro é uma das coisas mais lindas que nós temos na Escritura. Pedro fala para Jesus, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens o quê? As palavras de vida eterna. Continua, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Aquela palavra, irmão, que pode parecer dura aos seus ouvidos, aquela palavra é palavra de vida eterna. É aquela palavra que vai levantar você. No dia que parecer que o que o Senhor está falando é um pouco duro no seu ouvido, não se entristeça não. Jesus, obrigado por essa palavra. Eu a recebo como palavra de vida. E você vai perceber que ela é, porque ela vai dar fruto na sua vida. Diga glória a Deus. Agora, eu queria falar com você a respeito do que Jesus falou com Maria. Porque a resposta dele tem duas partes. Voltando lá para o João 2, no versículo 4, olha só. Jesus diz para ela, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus está dizendo para Maria é o seguinte, Maria, mulher, isso aí não é comigo. Amém? Olha que interessante. O próprio Senhor Jesus sabia que tinha coisas, depois ele faz o milagre, ele reverte aquela situação. Mas ele está mostrando para nós que tem coisa que não era assunto dele. E você tem que entender que tem coisa que não é assunto para você. Amém? E se meter, irmão, naquilo que Deus não colocou para você, pode ser um dos maiores problemas que você vai arrumar na sua vida. O Provérbios capítulo 26, eu vou mostrar algumas passagens na Bíblia agora. Provérbios capítulo 26, o verso 17, diz assim, que palavra forte. O que passando se mete em questão alheia, é como aquele que toma um cão pelas orelhas. A Bíblia está dizendo, é como agarrar um cachorro pela orelha, ou seja, é pedir para ser mordido, é pedir para ser atacado. Quem? Aquele que passando se mete numa questão alheia. A questão alheia é o assunto que não te diz respeito. Irmão, tem caminho, eu tenho que entender isso, tem caminho que Deus não abriu para mim. Tem coisa que é assunto do outro. Um homem que é casado, ele tem a esposa dele. Ele tem que buscar de Deus ser feliz com a esposa dele. Amém? Ela é a pessoa que Deus preparou. É a que Deus permitiu para ele. Eu sou um homem casado. Eu posso ser feliz dentro do meu casamento. No momento que eu olho para outra mulher, eu estou me metendo numa questão alheia. Eu estou buscando confusão. Eu vou arrumar problema. Quem está entendendo, diga amém. No momento que eu cobiço algo que Deus não deu para mim, eu estou me metendo numa questão alheia. Sabe o que vai acontecer comigo? Se eu me meter numa questão alheia, o que vai acontecer com você? A mesma coisa que aconteceu com os exércitos do faraó, lá no Mar Vermelho. O povo de Israel vinha, saindo do Egito, e Deus já tinha preparado um lugar para eles, amém? E para que eles chegassem nesse lugar, Deus abriu um caminho no meio do mar. Deus abriu o Mar Vermelho. Aquele caminho era para Moisés e para o povo de Israel. Diga glória a Deus. Eles entraram pelo meio do mar e passaram. Deus estava segurando. Amém? Deus colocou o dedo de um lado, o dedo do outro. O mar não conseguia avançar aqui, não conseguia. Ficou um caminho aberto e o povo passou tranquilamente. Diga amém. E atrás vem os exércitos de Faraó. Eles viram. Eles sabiam. Isso aqui é Deus quem está fazendo. Isso é sobrenatural. Ao invés do faraó olhar e falar, gente,
acabou para nós, olha lá o que está acontecendo, vamos voltar para casa, né? E vamos tentar ser felizes com o que sobrou para nós? Não, vamos entrar, vamos atrás. Só que aquele caminho Deus não abriu para eles. No momento que eles estavam no meio do mar, e a última pessoa de Israel acabou de passar, o que foi que aconteceu? Quando você entra no caminho de outra pessoa, naquele momento, no primeiro momento, pode até parecer que está tudo bem. Mas você tem que entender o seguinte: você está entrando por aquele caminho está aberto porque Deus ainda está segurando alguém. Amém? No momento que a obra daquela pessoa terminar, Deus vai fechar aquele caminho. E se você estiver no meio dele, vai ser igual a Bíblia fala, vai ser um caminho de morte. Não entre por uma porta que Deus não abriu para você. Amém? Mais uma vez, não se meta com a mulher alheia. Não se meta com o homem alheio. Amém? Não mexa num ministério que Deus não deu para você. Fica naquele que Deus te chamou. Pastor, mas o que eu tenho é tão pouco. A Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Deus vai te honrar, vai te colocar no muito. Seja fiel naquilo que Deus te colocou. Olha só o que fala o Salmo 131. O Salmo 131 é lindo, ó. Salmo 131, versículo 1. Eu amo essa palavra. Salmo 131, versículo 1. Que coisa linda está escrito aqui, ó. O salmista, ele está dizendo assim, aqui, inclusive quem está falando aqui é Davi, e ele está dizendo: Senhor, o meu coração não se elevou. Elevar aqui significa se encher de orgulho, de arrogância. Amém? Aí ele diz, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em muitas coisas elevadas para mim. Em outras palavras, ele está falando: Deus, eu não estou preocupado com as coisas que para mim são muito grandes. Eu me exercito, eu sou fiel naquelas que o Senhor preparou para mim. Amém? Mais uma vez, pastor, aquilo que Deus me deu é tão pequeno, mas seja fiel no pouco. Amém? Seja fiel no pouco. Pastor, a minha casa é uma casa tão simples, e aí eu vejo a casa do fulano. Não coloca os olhos na casa do outro, não. Você nem sabe se a casa do outro está tão bem assim. Amém? Cuida com o amor da sua. Deus é poderoso para abençoar a sua e fazer a sua crescer e prosperar. Teve um homem de Deus que quase caiu, irmão. Ele confessou que ele quase se desviou, porque ele começou a olhar a prosperidade e ele não sabia que aquela prosperidade era dos ímpios. Lá no Salmo 73, o Asaf, que era um homem de Deus, ele fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele fala: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O Asaf está dizendo: mais um pouquinho eu tinha me desviado. Um homem de Deus confessando que ele quase se desviou. E o que aconteceu? Por que ele quase se desviou? Versículo 2: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele estava olhando a prosperidade dos pecadores e cobiçando aquilo para ele. E depois, irmão, olha para mim, depois, quando ele entrou na presença de Deus, Deus mostrou para ele que aquilo tudo era ilusão. Se você for um pouquinho mais para frente no versículo 17, o Salmo 73, 17, ele fala: até que eu entrei no santuário de Deus. É por isso que é bom você vir na igreja. Quando você entra na igreja, todas as dúvidas acabam. Quando Deus fala, o medo vai embora, a incerteza vai embora. Ele estava mal. Se você voltar no versículo 16, ele chega a falar que ele estava perturbado. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Tem gente que está perturbada, não tem paz. Põe a cabeça no travesseiro e fica lá: por que o fulano tem e eu não tenho? Por que a Beltrana casou e eu não casei ainda? Não, fique em paz. Entra no santuário, entra na presença de Deus. 17, ele fala: até que eu entrei no santuário, então entendi eu o fim deles. Deus mostrou, ele foi para o santuário, para a casa de Deus orar, buscar a Deus, e Deus mostrou o fim dos pecadores. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, você que está aqui. A pessoa mais simples, mais humilde aqui nessa manhã, ela é infinitamente mais rica, próspera, abençoada, do que o homem mais rico desse mundo que vive em iniquidade e impiedade.
Ele pode ter tudo agora, mas a prosperidade dele vai durar mais alguns anos. E depois ele vai passar a eternidade separado de Deus. Nós estaremos por toda a eternidade ao lado do Senhor, irmão. Diga glória a Deus. E tem mais uma coisa, olha para mim. Tudo que você tem está guardado pelo Senhor. A sua casa está sendo construída na rocha. A enchente não derruba. Agora, a casa do ímpio, você olha tudo que ele tem tanto. Bate um vento, irmão, cai tudo. Continua confiando em Deus. Seja fiel naquilo que o Senhor te deu. Amém? Não queira se meter no assunto alheio. Teve um rei de Israel, irmão, que ele cometeu um erro tão grande e ele perdeu tanto. Lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, rapidinho. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Que história triste essa daqui, pessoal. Capítulo 26. Amém? O versículo é o versículo 16. Segundo Crônicas 26, 16. Está escrito: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Esse homem aqui era o rei Uzias, pessoal, olhem para mim. O rei Uzias, ele é apresentado na Bíblia como um dos reis mais prósperos, bem-sucedidos. A Bíblia fala, inclusive, no versículo 16, que a gente acabou de ler, que ele cresceu, até que se tornou grande. E aí o coração dele se exaltou, se tornou arrogante. Amém? E o que ele quis fazer, irmão? Ele quis entrar dentro do santuário, dentro do templo de Deus, para queimar o incenso no altar do incenso. Só que tem uma coisa: queimar incenso no altar do incenso era uma função que Deus tinha consagrado os sacerdotes para fazerem. Ele tinha sido consagrado por Deus para reinar, amém? Mas ele não tinha sido consagrado, sido separado por Deus para ir e queimar incenso no altar do incenso. Quando ele foi entrando, os sacerdotes já pararam ele para falar que ele estava cometendo um erro. Ó. Capítulo 26, versículo de número 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens, varões, valentes. Amém? Imagina a cena, pessoal. Tinha 80 sacerdotes lá no templo, cada um cumprindo a sua função. Diga amém. E de repente eles veem o rei chegando. Alguém deve ter até comentado: o rei deve ter vindo fazer uma oferta, fazer um sacrifício dele, que todo mundo podia fazer. Diga amém. Só que daí eles olham e eles veem uma coisa na mão do rei. O que o rei está trazendo? Está trazendo um incensário. Mas o que ele quer fazer com aquilo? E o rei vai avançando, vai subindo as escadas do átrio. Mas onde ele acha que ele vai? Ele não pode entrar no lugar santo. E o rei vai entrando, irmão. Quando ele entrou dentro do santuário, os sacerdotes olharam e falaram: ele perdeu o juízo, o que ele vai fazer? Correram atrás dele, os 80, imagina. Juntou 80 homens. O sumo sacerdote Azarias para na frente dele: rei, está tudo bem? O que você está indo fazer? Eu vou queimar incenso lá no altar do incenso. E o sacerdote para ele e fala: não, capítulo 26, versículo 18. E resistiram ao rei Uzias, enfrentaram o rei, e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Irmão, ele ainda estava em tempo de arrependimento. Os sacerdotes pararam e falaram: rei, não compete a você fazer isso. Quem foi consagrado para queimar incenso são os sacerdotes. Você é rei, vai reinar, continua crescendo, continua sendo uma bênção. Você é um rei tão bom, amém? Isso que você está querendo fazer não será honra. Você não vai ser abençoado, você não vai ter louvor nisso. Isso vai ser problema para você.
E o que o rei fez? Ele ouviu o conselho do sacerdote, Deus me perdoa, e foi embora? Não. 26, versículo de número 19. Então, Uzias o que, igreja? Se indignou e tinha o incensário na mão para queimar o incenso. Ao invés dele aceitar a palavra de Deus, ele ficou indignado. Irmão, isso acontece muito. Tem gente que ouve a pregação e ao invés dela aceitar, Deus está falando comigo que não é para eu pôr a mão naquilo, que não, amém, Senhor, se não é tua vontade, eis-me aqui. Não, a pessoa fica indignada. Não, mas eu tenho o direito de fazer, porque eu sei, porque eu também tenho o direito de ser feliz. E o que a pessoa faz, irmão? Ao se indignar com a palavra de Deus, ela está indo contra a autoridade de Deus. A Bíblia fala em Provérbios 18:1, que tem pessoas que estão indo contra a verdadeira sabedoria, que estão se insurgindo, se rebelando contra Deus. Foi o que o rei Uzias fez. Que triste que aconteceu com ele. O versículo 19 vai terminar dizendo assim, vou ler de novo o 19. Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar o incenso, e indignando-se, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Irmão, a lepra saiu justo na testa. A sua testa, irmão, ela é uma parte interessante do seu corpo, sabia? Porque se você quiser olhar para ela agora, você não consegue. Tenta olhar para a sua testa aí. Você consegue? Mas todo mundo olha e vê. Olha para a testa do irmão. Vai ter uns irmãos que vão fazer assim agora. Você não consegue olhar a testa do irmão? Sabe o que é triste? Olha para mim. Talvez todo mundo já está vendo você cair, menos você. Todo mundo está falando, fulano, o que você está fazendo? Não, eu sei o que eu estou fazendo. A lepra saiu na testa. Só você que não viu, todo mundo já viu. Que você não está bem, que você está mal. Irmão, o rei Uzias, que era um homem tão grande, ele termina a história dele de um jeito tão triste. O versículo de número 20 vai dizer assim, então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Quando ele percebeu o que tinha acontecido, irmão, até ele mesmo decidiu correr. Imagina, estou leproso. Aquilo deve ter começado a espalhar, quando ele percebeu, ele saiu correndo. E ele termina a vida dele, a Bíblia fala aqui, capítulo 26, versículo 26, o versículo de número 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada. Ele nunca mais pôde sentar na mesa para comer com a família dele. Imagina? Porque o leproso era considerado impuro, imundo. Imagina, irmão, a esposa não podia visitar, não podia mais dar um abraço nos filhos. Irmão, tem gente que está perdendo o casamento. Vai chorar depois. Nunca mais vai poder dar um abraço na esposa. Tem gente que vai perder o filho, vai perder a filha. Depois, quando vê, vai ser aquela visita rápida e depois vai ter que ir embora. Por quê? Porque está se metendo em assunto que não foi chamado. Isso vale para tudo, irmão. Eu falei da família dos outros. Cuidado, você que tem... Pastor, eu tenho uma ganância por ganhar dinheiro. Queira prosperar. Prosperidade é bênção de Deus. Mas prospere com a direção de Deus. Ore a Deus. Tem gente que na loucura de querer ganhar dinheiro, ela vai se meter, irmão, se mete em cada negócio. A Bíblia fala, irmão, que quando o Jonas ele quis fugir da presença de Deus, ele encontrou um barco que ia para Nínive. Tinha um grande pregador chamado Billy Graham, que ele dizia que toda vez que você quiser fugir de Deus, o diabo vai ter um barco preparado. E sempre que você quiser fazer coisa errada, o inimigo sempre vai preparar alguém para ajudar você. Você já está naquela ganância de ganhar dinheiro. Aí sempre aparece alguém, irmão, com aquelas soluções mirabolantes, é ou não é? Investe aqui que o seu dinheiro vai dobrar em um mês. Ué, se o negócio é tão bom assim, por que os grandes do mundo não estão usando? Não, mas aqui, você vai botar o boi, você vai ganhar a boiada. E a pessoa vai e investe. Depois, irmão, a pessoa fica perdida, endividada. Tem uns que ficam tão loucos que tiram a vida. Seja fiel a Deus. Amém? Ministério, irmão. Ministério é coisa séria.
A Bíblia fala que Deus separou 5 funções ministeriais. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, a Bíblia diz assim, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. A palavra doutor também, algumas Bíblias traduzem mestre. Existem 5 ministérios. Existe o apóstolo, existe o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Amém? E cada um tem que ficar naquilo que Deus chamou. Amém? O que é um apóstolo? Um apóstolo é uma pessoa que Deus levanta para ir, irmão, e começar uma missão. O apóstolo é aquele que tem a unção de Deus para ir começar um ministério. Amém? O missionário R.R. Soares, ele não usa o título de apóstolo, mas ele é um apóstolo. Deus usou ele para começar essa igreja, e olha como que a igreja da graça é abençoada. No mundo todo. Quantas pessoas estão indo por aí e estão ganhando almas, vamos dizer assim, quantas pessoas estão sendo ganhas pelo mundo através do nosso programa, através de igrejas que a gente está abrindo? Diga glória a Deus. Por quê? Porque Deus chamou o missionário para isso. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quantos que você vê aí que vai, abre uma igreja, daqui a pouco não tem mais ninguém? Pelo contrário, às vezes escandaliza, tem gente que se afasta. Por quê? Porque Deus nunca chamou ele para aquilo, ele não é um apóstolo. Mas ele quer se meter naquilo que Deus não mandou ele fazer. Deus nunca falou para ele abrir uma igreja, mas ele, no orgulho dele, não, eu vou fazer porque eu tenho unção para fazer. E não tem coisa nenhuma. Se tivesse, ele ia crescer, ele ia expandir, ele ia ganhar almas. Quem está entendendo, diga amém. Pelo contrário, às vezes termina sozinho, ou termina com um ou outro ali que tem gente que ao invés de olhar para Deus, idolatra o homem, né, irmão? Acontece, pessoal. Quando Deus chama uma pessoa para fazer aquilo, ela tem que ficar naquilo que Deus chamou. Se Deus não chamou, não faz. O outro, a Bíblia está dizendo que é o profeta. O profeta é aquele que recebe o recado de Deus para entregar. Tem gente que Deus nunca mandou ela falar nada, e ela sai por aí, não, porque Deus está me mandando dizer, mas Deus nunca mandou, irmão. Amém? E a Bíblia fala que se eu falar que Deus mandou dizer uma coisa que Ele não mandou dizer, eu estou cometendo um pecado pior do que se Ele me mandasse falar uma coisa e eu não falasse. Amém? Se Deus falar para mim, Alex, vai lá e fala tal coisa, e eu não falar, eu estou pecando. Mas se Ele não me mandar falar, Deus mandou dizer, eu estou cometendo um pecado maior. Vocês estão entendendo? Cada um fica naquilo que Deus chamou. Diga a glória a Deus. Uns são evangelistas. O que é o evangelista? O evangelista é aquele que vai, irmão, espalhando a palavra de Deus. Diga amém. Ele não é um mestre. O mestre é aquele que tem o dom de ensinar a palavra. Amém? Você conhece alguém que tem o dom de ensinar a Bíblia? Que ele começa a falar da Bíblia, ele vai explicando e você fala, puxa, você conhece alguém assim? Quem conhece? É um mestre. Amém? Só que o outro, que às vezes não foi chamado, ele quer ensinar e acaba falando besteira. E eu já vi, irmão, cada caso, meu Deus do céu. Um dia eu estava, não vou falar quem foi nem quando foi, mas eu vi uma pessoa famosa, uma cantora inclusive, muito conhecida. E ela estava num programa de televisão e ela começou a querer falar umas coisas. Eu falava, Jesus, faz ela parar, Senhor. Manda ela cantar, Jesus. Mas por quê? Porque a pessoa não foi chamada para aquilo e quer fazer o que Deus não chamou ela para fazer. Quem está entendendo, diga amém. Quem Deus chamou para evangelizar, evangelize. Quem Deus chamou para ensinar, ensine. Quem Deus chamou para pastorear, pastoreie. Diga a glória a Deus. Agora, aquele que quer entrar no assunto alheio, ele vai ter problema. Amém? Eu quero terminar mostrando para você uma coisa importante aqui, pessoal. Rapidinho, vamos lá para o 2 Crônicas 35. Você está no 26, vamos no 35. 35. Louvado seja Deus. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Capítulo 35, versículo 20. Diz assim: depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te
de se opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Esse aqui foi outro rei de Israel, que era um homem maravilhoso. O rei Josias foi um dos grandes reis que Israel teve, um homem de Deus, amém, irmão? Mas foi se meter numa briga que não era a briga dele. A Bíblia fala que o rei do Egito, o faraó Neco, estava indo guerrear contra Carquemes, um outro povo. E o rei Josias ficou sabendo, pegou um exército e foi. E quando o faraó ficou sabendo, o faraó disse, igual Jesus falou para Maria, que tenho contigo? Ô Josias, eu não quero briga com você não. A minha guerra não é com você. Deus me mandou ir enfrentar aquele povo e disse que é para eu ter pressa. Volta para a tua casa que eu não tenho problema contigo. O rei Josias devia ter ouvido, puxa, se Deus mandou ele ir, deixa eu ficar quieto. Vou voltar para o meu país e vou ter paz, diga amém. Ele estava prosperando, irmão. Tinha acabado de celebrar uma Páscoa, o povo estava feliz, o povo amava ele. O que ele fez? Ele insistiu. Tem gente que ouve a palavra de Deus, não, mas eu sei o que eu estou fazendo, e ela insiste. Aí olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Versículo de número 22. Porém, Josias não virou o rosto dele, ou seja, não foi embora, continuou naquela briga boba. Antes, se disfarçou para pelejar com ele. Não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Antes, veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos seus servos, tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Que triste, irmão. Ele se disfarçou para ninguém reconhecer que era ele. Mas a flecha acertou ele assim mesmo. Irmão, existe uma flecha do inimigo preparada para toda aquela pessoa que estiver fora do caminho de Deus. E vai acertar aquele que estiver na rebeldia. Que você esteja no caminho da obediência. Senão vai ser tão triste. Olha o que a Bíblia fala. Versículo de número 24. Os seus servos o tiraram do carro, o levaram no segundo carro que tinha, o trouxeram a Jerusalém e morreu. E sepultaram-no do sepulcro dos seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Todo mundo chorou. Olha o 25. E Jeremias, o profeta, fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje. Porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção das lamentações. Todo mundo fez músicas tristes. O pobre rei Josias. Um jovem tão abençoado, era para ter ficado velho, era para ter reinado anos, era para ter sido grande. Morreu jovem, porque entrou num caminho que não era para ele. Amém, irmão? Fique naquilo que Deus colocou você. Virão convites? Virão. Inclusive, eu nem abri, se você quiser depois ver na sua casa, Neemias capítulo 6. Neemias estava na missão de Deus, reconstruindo os muros de Jerusalém, amém? O inimigo, querendo fazer ele parar, começou a fazer convites. Olha para o irmão e fala, cuidado com os convites. Cuidado. Você está numa missão, você está fazendo uma campanha aqui na igreja, diga glória a Deus. E de repente, do nada, irmão, começa, fulano, vem aqui em casa hoje, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não estou dizendo que passear, que visitar seja pecado, amém? Mas você tem que entender quando você está numa obra. O versículo 3, olha o que está escrito, eles vão colocar aqui para mim, e enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Em outras palavras, eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Irmão, Deus me colocou numa obra aqui nessa cidade, eu não posso parar. Você está numa missão de Deus aqui nesse lugar, não pare. Amém? Virão convites para tentar distrair você. Fica focado naquilo que Deus falou com você e vai sendo fiel. Amém, Jesus? Você fez uma consagração, Senhor, eu vou jejuar. Não para não. Amém? Seja fiel, diga a glória a Deus. Você sabe, irmão, que é uma coisa incrível. Toda vez que pastor decide fazer jejum, aparece convite para ter casamento. É uma coisa incrível. Aqui mesmo, irmão. Aqui mesmo em São José, meu Deus do céu. Teve um dia, irmão, eu falei com a minha esposa, já estava até casado, falei assim, Daiane,
Vamos fazer uma consagração. Era 21 dias de jejum de Daniel. Amém? Eu e a Daiane, nós estávamos parecendo coelho. Era só cenoura. Nós estávamos no jejum, na consagração. Diga a glória a Deus. Me pediram para ir fazer um casamento. Irmão, mas eu nunca vi um negócio tão bonito. Mas um banquete, o cheiro da carne chegava longe. Diga a glória a Deus. Irmão, aleluia. Quando eu terminei de fazer a cerimônia, o pessoal chegou para mim e falou: pastor, a gente preparou uma mesa especial para você. Estava até meu nome lá, irmão. Eu falei: desculpa, eu não posso. O senhor vai rejeitar isso? Eu falei: eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Amém? E peguei a minha esposa e fomos para casa comer cenoura. Mas posso falar para você? Posso falar para você? Olha onde eu estou pregando hoje. Olha como... Não é porque eu sou melhor não, irmão. É porque eu entendi que quando eu entro numa missão, eu não posso parar. Continua na missão de Deus que você vai longe. Não se meta em assunto. Quando alguém chegar para você com conversinha, que tenho eu contigo. Amém? Tem hora que você tem que falar, irmão. Ó, isso aí não é comigo não. Hoje o povo está numa briga, é ou não é, irmão? Um negócio de política aí, um brigando direito. Não, irmão, essa briga não é nossa. Diga a glória a Deus. Deixa os outros, deixa as pessoas que brigam brigarem com isso. Nós somos do alto. Nós oramos, nós intercedemos. Diga a glória a Deus. Reivindicamos aquilo que é certo, amém, irmão? Direito, cobramos sim. Porque o povo de Deus tem também isso. Diga a glória a Deus. Mas entrar nessa briga de ódio que o povo tem, nós não somos disso não. Nós somos de outro espírito. Diga a glória a Deus. E a outra parte da mensagem fica para o outro culto em nome de Jesus, amém? Eu creio que Deus falou com alguém aqui. Falou com você? Então eu queria que primeiro sentado, você colocasse a mão no coração. Amém, Jesus? E que se você sabe, irmão, que você está entrando por um caminho que não é para você, Deus já falou. Você está indo numa direção, você sabe que você está indo no caminho da destruição, você se arrependesse agora. Confessasse a Deus e pedisse perdão. E falasse: Deus, obrigado. Hoje eu estou saindo desse caminho. Hoje, Senhor, eu tomo a decisão de não ir atrás daquilo, porque aquilo não é para mim. Fale com Deus agora. Você, homem casado, Deus já falou com você para não ir atrás daquela pessoa. Não vá atrás. Se necessário for, até fale com aquela pessoa: nunca mais quero te ver. Você não é de Deus para mim. Você, mulher casada, a mesma coisa. Bloqueie aquela pessoa. Não ligue mais, não atenda mais. Se for atrás de você, diga: não quero te ver nunca mais. Se arrependa enquanto há tempo. Deus está falando com você. Aqui na igreja, alguém em casa, para que você não caia. Você que está pensando em se meter num assunto que não é teu. Aquele dinheiro parece tentador, mas não é para você. Deus tem muito mais para você. Mas aquilo não vai ser bênção para a sua vida. Tome a decisão. Amanhã cedo mesmo você vai ligar e vai falar para aquela pessoa: desculpa, mas eu não vou me envolver com isso. Eu não vou colocar meu dinheiro nesse negócio. Mas todo mundo está colocando. Deus abençoe. Não é para mim. Se for para você, Deus vai falar. Se é para você investir naquilo, Deus vai mostrar na palavra. Se Ele não mostrou, irmão, não vá. Ou então continue esperando em Deus. Talvez não é o tempo. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele. E o mais Ele fará. Meu Deus, obrigado. Nessa palavra o Senhor falou comigo. Nessa palavra o Senhor falou com obreiros que aqui estão, pastores. O Senhor falou com cada membro. Cada um de nós ficará na obediência. E na obediência nós seremos abençoados. Eu creio em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para o céu e diga: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra que me livra dos laços da morte. Diga: sua palavra me livra do prejuízo
Diga: eu te dou graças. Obrigado, Senhor. E agora, irmãos e irmãs, vamos nos levantar. E eu vou fazer agora a oração da fé. Nessa oração, pessoas serão abençoadas. Tem alguém que chegou aqui hoje muito doente, mas a mão de Deus vai tocar em você agora. Você vai sair daqui curado. Pessoas que chegaram aqui hoje oprimidas de espíritos malignos, mas em nome de Jesus serão libertas agora. Receba nesse momento o poder de Deus na sua vida, meu irmão. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Já tem uma unção de Deus entrando na sua vida agora. Já tem um poder de Deus entrando em você agora. Do alto da cabeça à planta dos pés, receba o poder de Deus. Receba a cura. Receba o milagre. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque de Deus agora, em nome de Jesus. Meu Pai, nesse momento eu estou levantando a minha voz e abençoando essas pessoas. O poder do meu Deus está passando agora, do alto da cabeça à planta dos pés, e todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, todo espírito de dor, está saindo agora. Receba o toque de Deus aí, meu irmão. Receba o toque do Espírito Santo aí agora, minha irmã. É o toque de Deus que te cura. É o toque de Deus que te liberta. Todas as enfermidades, todas as doenças e dores, batam em retirada. Em nome de Jesus. Sai essa dor na cabeça. Sai essa dor forte na coluna. Essa pessoa que está com a mão dela na coluna agora, e a coluna está travada, parada, essa pessoa está quase paralítica, mas o poder do meu Deus vai destravar essa coluna. Sai agora lordose, cifose, escoliose, o bico de papagaio, a hérnia de disco, seja curada em nome de Jesus. Sai essa dor forte na perna, no joelho, vai saindo agora. Alguém que caiu, levou um tombo, se machucou, se feriu, e a pessoa até agora não está conseguindo andar direito, está mancando. Eu digo em nome de Jesus, a perna volta ao normal agora. Saia essa dor violenta, saia no nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés, vai saindo agora dores de cabeça, problemas nas vistas, problemas auditivos, o ouvido que não ouvia volta a ouvir. Em nome de Jesus, o olho que não enxergava volta a enxergar. Seja sarado do alto da cabeça à planta dos pés. Todo vírus, toda bactéria, todo mal, saia, manda embora agora. Manda sair da tua vida. Coloca a mão no lugar da dor e diga: sai, dor, vai embora. Desapareça o nódulo, o caroço, o mioma, desapareça agora em nome de Jesus o inchaço. Em nome de Jesus, receba a cura de Cristo agora, no nome de Jesus. E toda a igreja coloque as mãos sobre a cabeça, num ato de fé, e que o poder do meu Deus entre agora, aonde há um espírito maligno, um demônio escondido, encostado, alojado. E eu digo agora a esse espírito imundo: saia dessa pessoa. Saia, espírito das trevas, agora. Demônio que foi mandado por obra de feitiçaria. Essa pessoa que está macumbada, enfeitiçada, tudo parece que dá errado na vida dela. Ela põe a mão, as coisas quebram. Saia, espírito imundo, agora. O anjo do meu Deus está agora com a espada de Deus nesse lugar, e aonde o mal estiver escondido, ele não vai aguentar. Aonde o mal está escondido, ele não resiste. Sai. Vamos. Estremeça. Estremeça. Espírito imundo, espírito maligno, você que faz a pessoa pensar na morte, que faz a pessoa pensar em tirar a própria vida,
Em nome de Jesus, estremeça e saia. Agora, agora, agora. E a igreja começa a mandar embora todo o mal. A igreja começa a levantar a voz e a dizer: sai, sai, isso. E pode começar a tirar a mão da cabeça e mandar embora. Vai dizendo: sai, vamos. Tudo que não presta, vai embora. Vai embora. Saia. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: vai embora. Sai enfermidade, sai perturbação, espírito da depressão, da síndrome do pânico. Vamos, vai embora, agora, todo mal. A igreja diga: sai, sai, isso, sai, em nome de Jesus. Ergam as mãos, receba a cura agora. Pode respirar fundo, irmão. Receba a paz de Deus no seu coração. Aleluia. E agora, irmão, todos que aqui estão vão ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Podem levantar as mãos agora, todos. E toda a igreja, em nome de Jesus, comece agora a adorar a Deus. Creia, tem milagres acontecendo na sua casa agora. Tem pessoas curadas e libertas aqui. Portas estão se abrindo. E todos juntos levantem as mãos e comecem a agradecer, a adorar a Deus, a dar glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te damos glórias, nós te damos glórias, nós te damos o louvor, a adoração. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda a igreja agora, todos juntos agora. Feche os olhos, irmão. Levante a voz, comece a dar glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. De balaba, chora, balaba, clama, naraba, sora, balaba. Che, balaba, laba, canta, labalaba. Aleluia. Todos juntos, dando glória a Deus, dando glória ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, te adoramos, Senhor, te adoramos, Deus. Aleluia. Isso. Cadê a voz dos homens de Deus? Cadê a voz das mulheres de Deus? O som da adoração, o som do louvor. Oh, aleluia. Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Este lugar, Tu és real. Oh, aleluia. Vou me entregar totalmente. Cante bem forte, igreja. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Oh, glória a Deus. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Todos juntos agora. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar, oh glória a Deus, aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer.
minha cor, aleluia, minha. Oh, aleluia, aleluia. Cadê aquele glória a Deus? Oh, aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Te louvamos, Rei dos Reis. Te adoramos, Senhor. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Nos humilhamos, Senhor, diante do teu altar. Esperamos em ti, confiamos no Senhor. Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Todos agora sejam cheios do Espírito Santo. Toda a igreja. Oh, aleluia. Você que nunca falou em línguas, fale agora. Jesus Cristo te batiza com o Espírito Santo agora. Oh, Shebalabalaba, cantalabalaba, Shebalabalaba, siribalaba. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Toda a igreja diga graças a Deus. Digam todos amém. E vamos, irmãos, aplaudir a Jesus bem forte. Obrigado, Senhor. Para ti seja todo louvor, toda glória, para sempre. Amém.